pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí, nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Meu nome é professor Aldo, né? O e-mail é historiacompanhão@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem no 291650267. O nome está aqui, como vocês podem observar aqui, ó, professor Aldo, aqui, ó, embaixo aqui, tudo bem? Então, vamos continuar aí com o nosso conteúdo, né? História do Brasil, aula 57, Primeira República. Hoje falaremos de um outro presidente civil, o tal do Campos Salles. Na última aula falamos do primeiro presidente civil, Prudente Moraes, e agora falaremos sobre Campos Salles. Pessoal, é interessante nós observarmos uma coisa. Por quê? Campos Salles, como Prudente Moraes, era um cara com uma grande experiência política já. Ele foi pertencente lá no Império ao Partido Liberal. Em 1870, ele se alia ao Partido Republicano. E dali em diante ele é ministro de Deodoro, depois passa a governador do estado de São Paulo, até ser eleito presidente. Mas, primeiramente, nós temos que entender uma coisa. O Partido Republicano, pessoal, ele entra numa crise. Você tem brigas internas dentro do partido e esse partido se divide. Há uma divisão dos republicanos. Vocês têm os republicanos reacionários e os republicanos federalistas. Federalistas, tudo bem, tudo tranquilo. Já os reacionários. Esse pessoal, gente, eles pretendiam, tinha a ideia de que o presidente teria que ser também presidente do partido e outra coisa, a ideia de interpretar o artigo 6º da Constituição, onde que deveria se ver qual que é, até onde pode chegar o poder do presidente, do governo central, dentro dos estados. Ou seja, para que pudesse intervir nos estados. Prudente Moraes tenta fazer isso. Só que o que acontece, pessoal? Campos Salles não concorda e não aceita o negócio. Você tem os federalistas. Campos Salles fala ainda que o grande coração da República seria o quê? O federalismo. Mas ele tinha uma ideia de federalismo diferente. O que acontece? Campos Salles, quando chega ao governo, pessoal, ele encontra uma dificuldade em governar por causa dessas ideias contrárias dentro do Congresso. E o que acontece? Ele lança em mão uma política conhecida e muito famosa, que na sua prova tem grande chance de cair, que é a chamada política dos estados, ou também chamada política dos governadores. Nesse caso, pessoal, Campos Salles se usa desse meio para ter uma facilidade melhor para poder governar. É uma forma de troca de favores entre presidentes de estados, entre chefes oligarcos, entre elite oligárquica desses estados poderosos, com a ideia de apoiar o presidente e, nesse caso, receber em troca a autonomia e todo o apoio do governo central. Na ideia, pessoal, é uma jogada de mestre para que ele tenha a menos oposição possível dentro da Câmara. E o que acontece? Essa política dos governadores, ou chamada política dos estados, ele abre essa aliança, essa troca de favores entre o governo central e elite oligárquica dos estados. Beleza? O que nós observamos nesse caso? Essa política dos governadores se daria através de uma reforma do regimento da Câmara. Ou seja, estava se dizendo que as eleições que tiveram foram fraudulentas, né? Tiveram fraudes nessas eleições, aquela coisa do voto aberto e tudo mais. E esses eleitores, né, esses pessoal que foi eleito,
eles tinham um diploma e deveriam ser empossados no Rio. Só que, o que vai acontecer? Esses deputados não serão empossados. Esses deputados, por causa dessa ideia da fraude, porque a fraude não existe, o sistema eleitoral nosso hoje ele é 100% sem problemas, né? Não existe fraude no sistema eleitoral, brincadeira, né, pessoal? Mas, nesse caso, esses deputados teriam que passar por uma comissão verificadora de poderes. Ou seja, teria que levar as atas dessas eleições para ver se o cara foi eleito de forma correta. Óbvio que essa comissão verificadora de poderes era ligado a uma base do poder e queria essa ideia de você ter essa aliança entre governadores e governo central. Ou seja, a comissão verificadora de poderes, ou seja, a política dos governadores, tinha nesse caso uma aliança entre governo central e governo dos estados, mas de uma forma de impedir quem? A oposição. Ou seja, a pessoa seria seu diploma confirmado como deputado se ela fosse da base aliada do governo. Ou seja, se ela não fosse, muito difícil de passar nessa comissão verificadora de poderes. Beleza? Nesse caso, o que você observa com essa política dos governadores? Você reduz as disputas dentro dos estados, porque agora quem seria eleito seria o pessoal que tivesse de acordo com a política dos governadores e, entre outras coisas, fatores locais, favores locais. Ou seja, essas pessoas que estivessem aliadas às ideias do governo seriam favorecidas em troca com favores centrais. Beleza? Então, o governo central sustenta essas oligarquias dominantes dentro dos estados, dando para eles o quê? Uma autonomia a esses estados. Logo, esses estados, em troca, apoiam a política do presidente. Então, essa é a tal da política dos governadores, ou também chamada de política dos estados. É interessante, pessoal, porque nessa forma, o que você vai observar? Você vai observar que a elite que está apoiando o presidente, os estados mais fortes, mais poderosos, que vão apoiar, vão estar de acordo com essa política dos governadores, serão aqueles estados que vão comandar o quê? A sucessão presidencial. Nesse caso, pessoal, você tem vários nomes para essa república, né? Ou seja, fala-se de república oligárquica, república dos coronéis, ou também a tão famosa República do Café com Leite, onde você tem São Paulo, que com o seu poder econômico, no caso o café, e Minas Gerais com o seu grande contingente de eleitores, também produtores aí de café, mas mais ainda de leite. Tranquilo? Então você vai ter o quê? Uma alternância entre mineiros e paulistas, uma alternância entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Nesse caso, a política dos governadores ajuda. E mais ainda, através do voto aberto. Pessoal, é muito interessante o tal do clientelismo. O que acontece nesse momento? Nessa época você tinha instituições de fiscalização do governo, principalmente instituições eleitorais, inexistentes. Quem coordenava essas eleições locais eram os próprios coronéis. O voto era aberto. E nesse caso, o que observava? O coronel, ele que dava assistência a toda essa população, dava essa proteção a este pessoal, a proteção do coronel. Logo, em troca, o coronel pediu o quê? A obediência. A obediência desses eleitores. E nesse caso, voto aberto, o cara sabia se o cara estava votando sim ou não. Então, esse clientelismo, essa aliança entre governo e elite oligárquica, e ainda mais uma aliança entre coronéis e os eleitores. Ou seja, o que você observa nessa política dos governadores? Essa política dos governadores,
ela consolidou o domínio oligárquico dessas elites oligárquicas nos estados e, ao mesmo tempo, consolida o domínio dos coronéis nos municípios, nas regiões locais. Tranquilo, pessoal? Então essa foi o governo de Campos Sales. Na nossa próxima aula falaremos mais alguma coisa sobre a história do Brasil. Um abraço aí e valeu!